Existe uma parábola referente a isso, referente exatamente o que aconteceu com os aplicativos. Imagina um lago em uma pequena aldeia, onde essa aldeia pesca livremente nesse lago. Eles pescam livremente e tudo que eles pescam é deles. Repentinamente, do dia para a noite, eles vão pescar e não tem mais peixe. Não tem mais nada lá para eles pescar. Mas aí vem uma pessoa e oferece para eles, ó, no meu lago tem peixe para vocês pescar, mas a cada 10 peixes que vocês pescar, 4 vocês vão me dar. Poxa, eu não tenho mais peixe no lago onde eu pescava, então eu vou ter que ir lá pescar no lago desse homem. Só que eles não sabiam. Durante a madrugada, esse homem foi lá, drenou todo aquele lago dele cheio de peixe e mandou pro lago dele. É assim que os aplicativos fizeram. Os aplicativos não criaram o delivery. O delivery existe desde sempre. Há muito tempo existe o delivery. Eles simplesmente vieram, pegaram os nossos peixes, as nossas entregas, para eles e fizeram com que a gente fosse pegar as entregas com ele e desse uma porcentagem para ele do que a gente ganha. A uberização não se refere apenas a Uber, né? Se refere a toda essa plataformização, digamos, do trabalho, né? As pessoas que trabalham por meio de plataformas digitais, né? E que, na verdade, o que nós chamamos de uberização é o disfarce de relações que, de fato, são assalariadas, mas que tentam dar uma aparência de coisa moderna, de coisa muito boa, que incentiva o empreendedorismo, né? Que as pessoas trabalham quando querem. Então, os trabalhadores chamados uberizados, né? Eles são pessoas, então, que, em tese, trabalhariam quando quisessem e seriam livres, né? Livres de patrão. Sabe aquela história do livre de patrão? Não tenho patrão, não tenho horário, portanto, não tenho regras. Mas, de fato, o que a gente vê, o que as pessoas que estudam esse fenômeno veem, é que, pelo contrário, existe sim uma relação de assalariamento, porque a pessoa tem que estar disponível para trabalhar a hora que há demanda. Em 2017, setembro de 2017, para ser exato, eu estava desempregado. E comecei a trabalhar a partir de um convite de um amigo com o aplicativo da Uber, como motorista. Logo depois conheci o aplicativo da 99, no qual eu também me inscrevi. E trabalhei com ambos durante 2 anos e meio. Depois disso, acabei saindo da Uber, do Uber motorista. Conheci a Uber Eats e passei a fazer entrega de bicicleta. O trabalho em plataforma digital, os entregadores, de maneira geral, já constituem a terceira maior ocupação no Brasil. A primeira é o trabalho doméstico, a segunda são os trabalhadores vinculados à segurança privada, e a terceira são esses trabalhadores. Então, e nós estamos falando, tirando os trabalhadores de segurança, mas trabalhador doméstico e trabalhadores de entregadores, na verdade, os trabalhadores com menor rendimento, tá certo? Como falávamos anteriormente, sem proteção, não é? Nenhuma proteção praticamente. Hoje, sim, existe uma exploração enorme em referente aos aplicativos. Vamos à questão da exploração. Hoje a Uber, ela paga um valor mínimo, que é de R$5. Existem entregadores que já printaram a tela para fazer entrega de 10 quilômetros por R$5. R$5 hoje não é 1 litro de combustível. Imagina eu pegar 10 entregas dessas, vão ser R$50, só que eu vou ter rodado 100 quilômetros no dia. Uma moto hoje, em média, econômica, ela faz aproximadamente 35 km por litro. Se eu rodar 100 km num dia, eu vou ter gasto 3 litros de combustível. Metade do que eu ganhei. 3 litros de combustível hoje é aproximadamente R$22.
20 a 22 reais, dependendo do posto. Então eu vou ter gasto metade do que eu ganhei. A outra metade eu vou ter que usar para uma troca de óleo. Se Deus não quiser, se eu tiver que remendar um pneu, um conserto de um pneu é 25 reais. Então só nisso eu já perdi meu dia. Há uma superexploração, há uma regressão protetiva, quase que uma volta a uma semi-escravidão quase, porque isso muitos trabalhadores trabalham como se fosse quase uma semi-escravidão. Em que sentido? Em que eles não conseguem se desvincular daquele tipo de atividade, têm uma dependência porque não conseguem ter acesso aos instrumentos básicos que orientam o seu trabalho, a sua proteção, não controla essas informações, as empresas ocultam essas informações, portanto ele não tem a liberdade muitas vezes de tomar decisões, tem responsabilidades para as quais muitas vezes ele não está preparado e nem tem assistência em termos de responsabilidades, e portanto nós temos uma superexploração nesse sentido mesmo, de uma gravíssima regressão do ponto de vista protetivo, uma superexploração do ponto de vista da jornada, um brutal arroxo salarial. Portanto, é uma condição extremamente adversa para os trabalhadores e trabalhadoras, sem dúvida. De 8 a 10 horas estou eu lá pedalando, né? Os dias que eu vou trabalhar. As entregas depende muito, depende do dia. Tipo assim, uma terça-feira não é um domingo. Eu lucro, com certeza, eu lucro mais no sábado do que numa terça-feira, do que numa quarta-feira. Então depende muito da quantidade de entregas que eu consigo fazer. Por exemplo, tem dia que eu consigo fazer 5, 6 entregas numa noite. Mas se eu pego uma entrega no mercado, no supermercado, por exemplo, e se eu fico presa no mercado por 1 hora, já não vai dar para fazer 5, 6 entregas. Eu ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas em frente de um estabelecimento comercial, aguardando para ser chamado para fazer uma entrega, esse tempo, ele é um tempo que ele não está sendo remunerado. Então, é isso que é a perversidade desse modelo, desse sistema, é negar esse direito ao trabalhador. Historicamente, se eu coloco a minha força de trabalho à disposição do capital, uma empresa, eu tenho que ser remunerada pelas horas que eu coloquei à disposição. A perversidade desse modelo é que eu coloco à disposição 12, 14, até 16 horas por dia para esse trabalho e eu sou apenas pelo número de horas efetivamente realizadas. E o tempo de pegar bike depende muito do dia, né? Se a iFood solta a promoção a mais, a iFood, a Rappi, a fila é assim. Às vezes você nem consegue pegar bike, você tem que ficar na fila esperando um tempão para você conseguir pegar bike. E isso por volta das 10h30 da manhã até o meio-dia. A iFood fez uma parceria com a Itaú Bici, né? E aí, para nós, exclusivamente para nós entregadores, é uma bicicleta elétrica, onde tem o plano de R$ 9,90, de outro valor e de R$ 34,90. R$ 9,90 por semana e R$ 34,90 no mês. Eu prefiro R$ 34,90 no mês, tá? R$ 34,90 no mês. Eu pago R$ 34,90 lá bonitinho, transfiro para iFood e R$ 1 a cada retirada que eu tiro da bicicleta. Tá? Então, se eu pego a bicicleta 2 vezes por dia, é esses R$ 34,90 que eu paguei dia 17 de janeiro e mais os R$ 2 todos os dias que eu for usando, tá? R$ 34,90 é só para assegurar que você vai pegar uma bicicleta. Isso, é meio que uma mensalidade, vamos dizer assim, é uma mensalidade que eu pago para iFood. Mas quando você usa, paga mais R$ 1. Paga mais R$ 1 por retirada. Aí desse R$ 1 eu tenho o direito de ficar 4 horas com a bicicleta. Então, se eu pegar a bicicleta ao meio-dia, do meio-dia às 4, e ainda tenho mais 30 minutos de tolerância. Se eu devolver 4,5, beleza, não pago multa. Se eu devolver com 4 horas e 35 minutos, já pago R$ 5 de multa. O instrumento usado, o chamado algoritmo, ou a vinculação
daquele aparelho com aquela pessoa um conjunto de informações, de tal forma que tudo que aquela pessoa faz está sendo documentado e registrado, gerando informações, dados que as empresas avaliam, serve de um lado para elas organizarem a atividade produtiva delas, portanto, saber qual é o tempo de entrega, que tipo de pedido, que tipo... Bom, ela reorganiza e, ao mesmo tempo, estabelece um controle muito severo sobre a força de trabalho. Portanto, ela impõe ao trabalhador ritmos, velocidades, tipo de conduta na entrega, tipo de conduta ao dirigir o equipamento que ele está vinculado em termos de velocidade, de rapidez na entrega, qualidade da entrega, tudo isso está sendo o tempo todo monitorado e monitorado no geral contra o trabalhador. Contra em que sentido? Os resultados negativos são muito mais preponderantes sobre a avaliação das pessoas para excluí-la, porque tem mais gente querendo entrar, eles estão o tempo todo pressionando para que as pessoas cumpram, e cumprir o resultado que eles estão colocando é a condição para você continuar usufruindo daquela possibilidade de emprego. Não é para que você tenha um resultado melhor ou coisa assim no geral, é para você estar incluído naquela plataforma. Eu comecei trabalhando com o veículo de um amigo meu, tá? Onde eu pagava uma porcentagem para ele, eu ganhava uma parte, pagava uma porcentagem. Além do que a Uber já ganhava, eu ainda também tinha que pagar uma porcentagem para ele. Depois eu aluguei um veículo para mim. Ao mesmo tempo que é uma boa experiência, é bom alugar um carro, que você tem um veículo que é seu, mas você não tem obrigação de manutenção. Qualquer problema no veículo, desde que não seja uma manutenção corretiva, por um acidente, um mau uso do veículo, a empresa ou o locador, ele normalmente banca a manutenção. Acaba sendo mais viável. Porém, você já começa o dia trabalhando já com dívida. Você tem que iniciar... Eu particularmente, eu tinha 3 metas para bater no dia. Meta de quilometragem, meta de valor por quilômetro e meta de valor diário. Eu tinha essas 3 metas. Se eu não batesse essas 3 metas, eu terminava o dia em dívida. Infelizmente, hoje, com os aplicativos, você paga para trabalhar. Quantas vezes as pessoas falam, os trabalhadores falam que eles trabalham com fome, eles entregam comidas, muitas vezes, trabalham com fome, são pessoas que muitas vezes estão comendo e de repente aparece um chamado, ele não pode recusar, então ele para de comer e vai, né? Vai atender. Então, eles são pessoas que estão sujeitas a esse tipo, não tem uma alimentação boa, portanto, eles sofrem todos os problemas, todos os aspectos da violência no trânsito e na área urbana, que qualquer um de nós, enquanto nós trabalhamos algumas horas, ficamos algumas horas expostas a essa violência, esses trabalhadores ficam 100% do tempo de trabalho deles na violência. Em 2019, eu peguei uma corrida centro de Santos para a zona noroeste de Santos, bairro do Bom Retiro. Chegando no local de destino, tinha pego 4 rapazes e infelizmente eu fui assaltado nesse dia. Um me deu uma gravata, estava sentado atrás de mim, me enforcou, e o outro colocou a arma na minha cabeça, enquanto um deles pedia para me matar. Esse talvez tenha sido um dos piores casos. E teve situação depois disso de, por medo, eu acabar constrangendo um passageiro, fazendo perguntas tipo, cara, se você vai me assaltar, faça logo. Mas pelo trauma que ficou. Trabalho com a Uber já vai fazer 2 anos em fevereiro. Questão de alguma situação, eu já passei sim. Eu acabei colidindo meu carro, aliás, colidiram comigo, né? E eu fiquei 50 dias com o carro na oficina, mas a ajuda de custo do
dos aplicativos, das plataformas que eu uso, não tive nenhuma, né? Eu acabei ficando parado mesmo e depois de 50 dias que eu consegui recuperar meu carro e voltar a exercer a profissão de Uber. E durante esses 50 dias, como que você sobreviveu? De renda? Você tinha alguma renda extra? Não, renda extra eu não tinha. Eu tive que estar fazendo bico com o meu cunhado, né? Trabalhando com um ajudante de caminhoneiro. Foi a sobrevivência que eu tive que estar fazendo, né? Porque auxílio mesmo de nenhuma plataforma de aplicativo eu não tive. Muitas vezes eles estão sabendo que eles não conseguem trabalhar, mas eles querem continuar a trabalhar, porque se eles se afastam, quem é que paga aqueles dias de afastamento? 15 dias, ou mesmo depois de 15 dias, não tem INSS, não tem Previdência, então eles comem o que trabalham, mais ou menos isso, né? Então, realmente, é uma relação de trabalho que traz muitos tipos de acidentes e adoecimentos para os trabalhadores de todas as ordens, ordem física e psíquica também. Esses trabalhadores autônomos, conta própria, etc. e tal, eles de fato não têm direito, então eles são precarizados, não é? Mas eles eles são precarizados não é porque eles são informais, não é porque existe um esquema de proteção que eles estão marginalizados disso, é que não há no Brasil algo que trabalhe especialmente com esse tipo de ocupação. Infelizmente, no Brasil, as pessoas, nós não temos um programa, um plano, uma política de proteção social para as pessoas que estão desempregadas, que estão desamparadas, e que o Estado deveria acolher, garantindo, no mínimo, um salário mínimo. Não. Se a pessoa perde o emprego e ela não tem proteção social, registro, ela não tem nem acesso ao seguro-desemprego. Ela simplesmente fica totalmente sem renda e sem nenhum tipo de amparo do Estado e de política pública. Quais são as maiores dificuldades de trabalhar uberizado, de trabalhar com entrega? Nossa, várias. Primeiro, o medo, né? Eu sou mulher. O fato de eu ser mulher, o medo aumenta mais ainda. O transporte de ir até o centro de São Paulo para conseguir bike, para eu conseguir trabalhar. O financeiro, que eu acho que assim, o valor é baixo, poderia ser mais alto, por a gente estar na rua, se arriscando, né? Um carro que pode me atropelar, um ônibus pode me atropelar, um caminhão, enfim. E na parte da noite e entregar em bairros perigosos. A maior dificuldade hoje seria o clima. Fora riscos demasiados que a gente tem. Eu, por exemplo, trabalho de moto. Então, já sofri acidente, eu tenho lesões pelo corpo, eu tenho fratura de rádio, eu tenho fratura de escafoide, de atropelamento. Antes do Natal, durante uma entrega, um motorista queimou o semáforo vermelho e me atropelou. Então, as maiores dificuldades são essas, o clima e a segurança no trânsito. Quem está na rua sofrendo chuva, vento, correndo risco de acidente, correndo risco de ser assaltado, somos nós. E essa porcentagem que eles cobram de nós, ela é muito grande. Talvez poderia ser uma porcentagem um pouco menor, eles continuariam ganhando. Eles normalmente dão um incentivo como promoções. Existem algumas promoções que eles fazem. Talvez não fosse necessário fazer essas promoções se eles já pagassem o justo para a gente. Hoje, para eu conseguir chegar a um valor aceitável, eu preciso praticamente me matar de trabalhar. Eu acho que não há uma saída individual, sabe? Uma saída claro, ele pode fazer yoga, ele pode fazer psicoterapia, ele pode fazer um monte de coisa para tentar fortalecer a si próprio, mas acho que aquilo que vai ser uma solução, digamos, uma solução mais definitiva, vai ser quando mudar essa situação. Ele tem tudo para realmente se sentir da forma como ele se sente, né? Com insegurança, com medo, então ele tem esses motivos, são reais. Então a gente tem que, eu acho que nós temos que contribuir
para que isso aconteça, para que eles voltem, para que eles tenham um assalariamento formal, com direitos, o máximo que se conseguir, e a saída é coletiva. Me parece que a única solução, pelo menos, é essa. O que nós temos que fazer é com que essas empresas que estão oferecendo esse negócio, por exemplo, a entrega por meio de o comércio por meio do aplicativo, seja feito com um trabalho adequado, ou seja, os trabalhadores que entregam mercadorias ou compras por meio de aplicativos, ou que fazem serviços, ou façam nas condições adequadas. Se são as empresas que estão que arcar com todos esses direitos, se é o consumidor que tem que arcar também com parte desse direito, isso é uma questão que a sociedade tem que responder daqui para frente. Coloca no preço do produto, no preço da entrega, não importa, mas o que tem que ter colocado é que esses trabalhadores têm que ter o mesmo direito. Não pode uma pessoa que vem entregar uma refeição na tua casa te entregar comida e ele ser uma pessoa que está passando fome, porque o que ele ganha não consegue. Então essa coisa, isso nós vamos ter que superar, nós vamos ter que mudar, e essa pessoa tem que ter uma renda adequada, de direito, para que ela tenha uma condição de vida também adequada pelo serviço que ela está fazendo. Você chegou ao seu destino.